O mundo não é mais o mesmo. Desde o final de 2019, com a chegada do novo coronavírus, toda a dinâmica global foi modificada. Não apenas de ordem médica, mas todas as estruturas foram abaladas por algo invisível, porém extremamente difícil de lidar. Diante disso tudo, numa corrida sem limites, uma torrente de informações desestabilizaram as estruturas da sociedade, muitas delas falsas. Para a população em geral, algumas palavras traduziram esse momento: desespero, incerteza, medo e solidão. O medo, numa ótica geral, faz parte da natureza humana. É normal sentir medo, principalmente em situações que causam risco à nossa integridade, enquanto seres que somos. No entanto, em condições pandêmicas, o medo de ser infectado, ser motivo de infectar de outrem, o medo de não poder mais ver as pessoas amadas por tempo indeterminado e, principalmente, o medo da morte, se tornaram mais constantes do nosso dia a dia. Escolas e bibliotecas vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados. Um cenário caótico que a cada dia se tornava mais insustentável. Máscaras, álcool em gel, profilaxias, vacina, ciência e fé. Surgem em menos de um ano as vacinas, resultado de buscas incessantes dos cientistas por uma forma de combater o inimigo invisível de forma mais efetiva. Uma primeira dose de esperança. Diante de um cenário onde tudo parecia sem rumo, tudo começa lentamente a voltar ao normal. E a esperança chegou na cidade de Feira Nova. Seguindo o Plano Nacional de Imunização, toda a equipe administrativa de saúde da cidade se mobilizou a fim de informar toda a população acerca das datas de vacinação. Com muito empenho e dedicação, cada feranovense foi sendo vacinado, retomando forças para continuar a batalha contra o vírus. Gradualmente, as atividades comerciais foram retornando e os casos de infecções e de mortes pelos vírus decaindo. Depois de uma grande tempestade, enfim, uma pronúncia de bonança. A educação, grande afetada pelo distanciamento de pais, estudantes, professores e toda a equipe escolar, é colocada como um dos grupos prioritários. Professores vacinados com a primeira e a segunda dose. Inicia-se então um momento de preparação para a volta às aulas presenciais. E como se deu esse processo? Vamos entender um pouco agora. Quando a gente recebeu a notícia da pandemia, que tudo ia parar, nós ficamos num conflito só. Realmente foi muito angustiante e, como tudo inédito, muito novo, nunca que nós passamos por situações desta natureza, achamos até que não íamos ter condições de continuar, né? Mas nós lutamos e foram muitos os movimentos aqui na escola, com todo o pessoal, desde a direção, coordenação, a equipe de trabalho, de professores, docente, serviços gerais, todo mundo se juntou para trazer uma educação, mesmo remota, com as dificuldades, mas nós lutamos e mudamos a estratégia, né? Nossa escola antes da pandemia era uma coisa, mas depois, não é nem depois da pandemia que ainda nós estamos, né? Mas hoje já somos outra, nós já sofremos, mas conseguimos também coisas muito boas, vencemos e até a educação teve uma mudança muito assim, boa mesmo, para que os nossos alunos pudessem, mesmo distante, estarem aprendendo. Nós vimos que na nossa escola, como somos zona rural, as dificuldades foram grandes, né? Tinha muitos alunos sem ter dispositivo, um celular para fazer suas atividades. Os professores preparavam suas aulas, mas não tínhamos como atingir esses alunos. E outros tinham dispositivo, porém não tinha, né, internet, e outros dependiam de dados móveis que eram muito curtos e muitos alunos ficavam sem poder fazer as atividades. Então, o que nós fizemos? A escola se juntou, foi questão de muito diálogo
professor, com a direção, com toda a equipe. Fizemos um levantamento para sabermos quantos alunos tinham celular, quantos alunos tinham acesso à internet, e por esse levantamento nós começamos a promover as atividades impressas para aqueles alunos que não tinham os dispositivos nem tinham acesso à internet. E nós aqui na escola recebíamos esses alunos e com isso eles iam fazendo as suas atividades em casa, mesmo sem poder acompanhar as aulas, né? Mas nós procuramos fazer pelo menos o mínimo para que esses alunos não ficassem assim totalmente prejudicados. Logo assim, de imediato, quando eu ouvi falar sobre a pandemia, eu nunca imaginava que iria chegar aqui, né? Porque a gente sempre imagina que acontece com os outros e nunca conosco. E foi diante do grupo, né, do WhatsApp, que a escola tem, né? E aí que a notícia surgiu, né, com a diretora dizendo que a escola iria fechar. E aí, logo de imediato, o sentimento que veio foi um sentimento de tristeza e angústia, de não saber o que era que havia em frente. Na terça-feira a gente recebeu a notícia pelo WhatsApp, né? Então foi uma coisa assim, aí é uma coisa muito nova, diferente, e a gente se adaptar a isso. A questão também, assim, de adaptar não só a questão da escola, mas eu como mulher em casa, ter aquilo de saber dividir as minhas tarefas, né? Como mãe, como dona de casa, como mulher e como professora. Saber os horários para fazer cada coisa. A questão do retorno dos meninos, a questão que a gente para e pensa, o menino tem internet, que a gente vê ele sempre no Facebook, internet, jogando uma coisa ou outra, né? E esse retorno foi menos também pelas dificuldades que eles tiveram em casa. E acredito também pela falta de internet, porque uma vez que eles usando, como é que se pode dizer, mal distribuído, quando eles precisavam realmente para estudar, eu acho que eles não tinham, e também tinha aqueles que não tinham realmente, né? E a gente não sabia desses números. No início foi muito assim, de surpresa, muito novo, muita coisa nova para a gente se adaptar. Sim, foi difícil, porque no sítio não tem internet, é muito ruim. E foi difícil demais. Triste, né? E muito tempo em casa sem fazer nada. Ficou sem graça. E saudade dos amigos. Tava com saudade dessa correria do dia a dia? Tava. Já era um cotidiano, né? Me senti triste e meio preocupada porque não ia ter os professores para tirar as minhas dúvidas. Bem, em relação, Jamila, a participar das atividades, foi fácil para você fazer as atividades, entregar nos horários que era para entregar? Como foi? Foi mais ou menos, porque tinha vezes que eu tinha dificuldades e eu precisava de ajuda, só que não tinha. Aí eu tinha que me virar. E no caso da internet, às vezes ela ficava caindo. Com o avanço da vacinação, primeiro para os professores, funcionários públicos de maneira geral, voltamos às aulas, né? Eu queria saber da senhora, como é que a senhora se sente com essa volta presencial, né? A questão de insegurança que existiu durante um bom tempo, vai voltar tal dia, e depois remarcava, e finalmente aconteceu, voltamos. Como é que a senhora está se sentindo em relação a essa volta? Na verdade, eu estou me sentindo feliz. Não quero dizer com isso que eu não tenha tido preocupação, até porque nós estamos todos no mesmo barco. Todos viemos de uma grande tempestade, estamos ainda, né? Mas quando a gente sabia, tinha uma certa data para a gente voltar e, na verdade, tudo se desmoronava. Teve reuniões que a gente teve com o secretário de Educação, que a gente estava tudo planejado, tudo ok, tudo bem bonitinho para o retorno. No meio da reunião ele recebe uma ligação e ele conversa com outro secretário de outro município e ali mesmo decide: não, então vamos mudar agora o nosso plano para outro plano. Nós ali de imediato
que realmente a gente fazia, meu Deus, parece que a gente está colocando água numa cesta e tá horrível. Mas hoje, né, um retorno, nós estamos atendendo todo o protocolo de segurança, temos muito cuidado, estamos sempre orientando os alunos, porque eles, como são adolescentes, crianças, pensam que já passamos. Então, às vezes, eles se esquecem, eles facilitam alguma coisa e nós, como professores, nós estamos sempre orientando para que eles estejam sempre tendo cuidado. Mas é um avanço muito grande, é uma alegria muito grande ter os nossos alunos, nossos professores aqui na escola. Receber os alunos, uma escola sem aluno não funciona. Logo quando a gente começou a trabalhar, né, remotamente, então a gente não tinha, enquanto professor, não tinha experiência nenhuma de trabalhar remotamente. E aí veio muitos sentimentos, né? Sentimento de insegurança, que eu não iria conseguir, né? E o maior desafio que eu tive foi de garantir a participação do aluno, né? nas aulas remotas. E diante do retorno, né, a gente viu que os alunos tiveram grandes impactos, né? E esses impactos foram negativos. Que a gente viu que ficou tantas lacunas em questão assim da aprendizagem, que é nossa preocupação hoje, a gente ver de um jeito ou de outro, né, tentar suprir essas lacunas. Eu voltei mais tranquila, pelo fato de que você disse agora, a parte pior acho que já passou. Foi o início, no ano passado, foi mais impactante, né? A gente não sabia o que estava acontecendo de fato, assim, a gente ligava a televisão, era notícia, a gente conversava com alguém, era notícia, tudo só dava nisso, né? Covid-19 e muitas mortes. No início era só números, depois passou aos nomes, e a gente começou a saber quem estava morrendo de fato sobre esse vírus, né? Assim, no início deu um pouco de medo, mas eu estava segura. Medo assim, quando eu cheguei na escola, que eu ficava olhando os meninos, que eu pensava que ele não ia ter tanto distanciamento, não ia respeitar tanto a questão da máscara. Mas hoje o sentimento que eu tenho é de progredir, que a gente vai conseguir passar, superar, né? Isso tudo, apesar de muitas perdas que teve. Para finalizar, eu queria saber qual é a sua mensagem ou qual é o seu desejo que a senhora tem assim, mais presente nesse momento, já que a gente está de volta, e no sentido de mensagem para todos que fazem parte do contexto escolar, professores, estudantes e também a comunidade. Qual é a sua mensagem para todos eles que fazem parte da escola? Antes eu agradeço, né? Assim, a equipe, nós temos uma equipe boa, posso dizer que o Antônio Aguiar é uma equipe, realmente uma equipe que colabora, que soma. E nós sabemos que também nós tivemos muito apoio das famílias. Nesse momento nós temos a parceria da família quase em peso. Tivemos aqueles que não puderam nos atender, mas a maioria estava presente. Os alunos, de uma forma geral, desde a direção, coordenação, corpo docente, discente, toda a equipe de trabalho aqui na escola, eles têm feito um papel fundamental. E o que eu desejo realmente é que nós possamos continuar com esse diálogo. Nós começamos pelo diálogo, estamos continuando pelo diálogo. Eu sempre tive o cuidado de estar comunicando aos pais. Nós fizemos grupos, eu participava de todos os grupos da escola, fizemos vários grupos no WhatsApp para atender aos pais, para não deixá-los assim aquém da história. E esse diálogo, ele estreitou muito a nossa união, família e escola. Hoje eu sinto que a família está mais próxima da escola, a escola está mais próxima da família, isso favoreceu. E os alunos, né, também têm colaborado. Certo que nós não temos uma totalidade, mas nós temos muito o apoio de toda a equipe. E eu desejo a todos ficarmos daqui a pouco livres dessa máscara. Eu desejo, né, que tenhamos bênçãos, porque nós já estamos realmente em momentos de... Eu acredito que estamos no final, mas nós não sabemos.
nós não sabemos quando nós vamos realmente chegar ao fim, mas estamos vivos. Este é um dos motivos que podemos agradecer a Deus, a vida. Que tenhamos resiliência, porque não devemos parar perante os obstáculos, mas é através deles que nós vamos ver o que se pode fazer e aí tocar em frente, que venceremos. E com fé em Deus a gente pode atravessar tudo, né? Apesar da dificuldade, essa questão que a gente olha assim, a fé da gente pode ser pequena, a gente vê uma dificuldade muito grande, mas com fé em Deus a gente pode vencer tudo. Diante desse contexto cinematográfico de terror, muitas foram as histórias e situações vivenciadas. Algumas delas foram interrompidas pelo caminho e jamais saberemos o seu fim. No entanto, outras continuam a cada dia buscar com otimismo e continuar avançando. A pandemia não acabou. Não é como se tivéssemos nos acostumado com tudo isso que nos sobreveio, mas em resposta a algo tão destrutivo e triste, levantamos a cabeça e continuamos a acreditar no bem. Esse trecho da história não vai ser facilmente esquecido, muito menos as duras lições que aprendemos. Precisamos estar próximos e interagir uns com os outros. A dor do outro também pode ser a minha dor. Todas as vidas importam. Nada muda se nossa percepção de mundo não mudar e continuarmos agindo com negligência. E mais importante, depois da tempestade, sempre vem a calmaria.